Bora. Boa noite, boa noite. Boa noite. O Ivan vai apresentar você e a gente começa. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Agradecemos imensamente o nosso convidado Fukuzawa por ter aceitado aí o nosso convite para ministrar essa aula. Somos grandes admiradores do seu trabalho e agora vou citar algumas qualificações do seu currículo. Sua formação acadêmica foi graduado pela São Camilo, fez especialização e aprimoramento pela Santa Casa, mestre pela Unicid, doutorando em Ciências da Saúde pela Santa Casa, e sua atuação clínica e científica atual é coordenador científico da equipe GERF, é membro do grupo de pesquisa Pain Cognition e Sports Science, é membro do Painstorm Group, facilitador do programa Físio em Ortopedia, fundador do projeto Mova-se Mais, Fisioterapia em Apoio ao Artista, fundador do projeto Superador. Só esclarecendo algumas informações antes de darmos início à aula, aos inscritos, por favor, se tiverem dúvida, deixar no chat durante a aula para serem respondidas no final. E quem se sentir à vontade para tirar print e postar no Stories do Instagram marcando a liga, estaremos repostando para a divulgação da aula. Os certificados serão encaminhados amanhã até o final do dia. Qualquer dúvida que tiverem a respeito, pode chamar qualquer um dos administradores do grupo que vocês estão no WhatsApp para a gente poder resolver o quanto antes. Nos sigam aí nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube. Boa aula a todos. Agora passo a palavra aí ao nosso convidado Fukuzawa e os nossos preceptores Flávia e Vitor. Boa noite. Muito obrigada, Fuku, por aceitar o convite. Acabo chamando de Fuku, é até estranho falar professor Fukuzawa. Não, por favor, que isso. Pode chamar de Fuku. Só não me chama de Leandro, que eu vou achar que é bronca. Leandro Fukuzawa. Bom, eu peguei algumas perguntas para a gente fazer, né? Para rolar mais descontraído, tá bom? Uhum. E hoje o Foucault vai falar para a gente sobre o modelo biopsicossocial. Estava assistindo algumas aulas suas e eu achei muito bacana a forma com que você fala assim, na verdade, o que não é o modelo biopsicossocial, né, Foucault? Uhum. Porque, pelo que eu percebi, inclusive eu também tinha, né, várias crenças do que era e, na verdade, isso acabou sendo desconstruído com o passar das suas aulas, enfim, de leituras também. Uhum. Então, fala pra gente, Foucault, o que é o modelo biopsicossocial e o que não é o modelo biopsicossocial? Tá, legal. Essa é uma pergunta que ela é muito ampla, né? Vira e mexe, eu fico procurando definições para tentar abranger, igual a gente está agora numa fase que a gente está falando da definição de dor, né? Que saiu uma nova recentemente. Então, já fica a dica que a gente em breve vai fazer um quadro no Fisiortopedia sobre isso, né? E a gente já combinou, vai ter a Josimari, que é a presidente da SBED atual, e o Felipe Reis, que eu sei que vai estar aqui semana que vem. Então, assim, a gente vai fazer esse aglomerado de pessoas para falar um pouco dessa importância, tá? Enfim, quando a gente fala do modelo biopsicossocial, né, ele tem um nome que eu particularmente hoje, eu, Rafa, muita gente, assim, a gente não gosta dele, tá? Não porque ele seja errado, mas é porque ele talvez não abranja tudo que precisa abranger, mas ele também leva a um entendimento de categorização, onde você separa o que é biológico do psicológico e o do social. Então, a partir do momento que você faz isso, você acaba tentando sempre colocar em caixas. Eu entendo que por vias pedagógicas e de estudo, de ensino, é muito importante que isso aconteça de certa forma. Eu preciso entender as variáveis por si só, para entender como que eu aprofundaria ou entenderia melhor todas elas, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas, de qualquer forma, eu acho que você pensar que o modelo biopsicossocial ele é um entendimento sobre a dor, ele já começa o primeiro passo. Então, primeiro a gente precisa pensar que o modelo biopsicossocial, ele não é uma intervenção, ele não é algo específico relacionado a isso, né? Então,
Muitas vezes a gente fala assim, esse paciente é muito biopsicossocial. Primeiro erro. Essa abordagem é biopsicossocial. Outro erro. Então, assim, a gente não tem esse tipo de classificação porque a gente está falando de um modelo de entendimento, tá? Então, a gente nunca faz inferência para nenhum tipo de técnica, né, ou tipo de avaliação específica. Dentro desse entendimento do que é o biopsicossocial e essa interação das variáveis biológicas, psicológicas e sociais, eu sempre gosto de um exemplo meio de rede. E aí eu vou usar agora a imaginação de todo mundo. Imagina que todo mundo dessa sala eu vai estar num grande espaço, né, um grande espaço, assim, de livre, podendo aglomerar, né, então é só imaginação, tá, gente? Por mais que todo mundo queira. Então, imagine que todo mundo posicionado em relação a outra pessoa, ela vai ter que estar formando um triângulo. Então, 84 pessoas que estão nessa sala, todas entre si vão ter que estar formando um triângulo específico nesse formato, né? Beleza, todo mundo foi lá, se posicionou e tudo mais, ótimo, lindo. E aí, em cima desse processo de formar um triângulo, se uma pessoa se mexe, todas as outras têm que se mexer junto, certo? Então, em cima desse processo, se uma peça se mexe, desse quebra-cabeça, todas as outras começam a ter que se mexer também. O modelo biopsicossocial, eu posso imaginar que é algo muito perto disso, onde eu não preciso pensar em quem que mexeu, mas pensar que existe essa interação e todas as horas que uma variável modificar, todas as outras modificam junto. Então, é muito interessante pensar nesse sistema complexo que a gente pode falar, porque ele já começa a partir do que é o modelo biopsicossocial. Porque eu paro de entender que existe um vilão do processo para entender que tem diversas variáveis influenciando num produto final que a gente chama de dor, né? E aí a gente começa a entender alguns processos dele, tá? Quando a gente fala muito do processo do biopsicossocial em si, como a gente está falando de um modelo de entendimento da dor, assim como a definição da dor, eu tenho que pensar de uma certa forma algo que consiga abranger todos os tipos de dor. Todos. Não só um tipo de dor. Então, tanto em animais, quanto em humanos, né? Tanto quanto uma dor aguda, quanto uma dor crônica, populações diferentes e por aí vai. Então, a gente está falando de diversos aspectos que vão influenciar isso. Então, beleza. Então, quando a gente fala disso, né, o modelo biopsicossocial, existe um artigo, né, que são os principais, que a gente chama de misconceptions, né, os desentendimentos, que está relacionado a eu pensar que a mente e o corpo está separado. Então, lembrando que dentro de todo o processo, toda emoção, toda sensação gera uma emoção, certo? E esse processo de toda sensação gera uma emoção, a gente sempre pode pensar em diversas coisas que variam e modificam essa percepção, né? Então, ela tem que ser um processo consciente, junto de sensação e emoção, que muitas vezes é contexto dependente, né? E aí é uma coisa de você perceber se tem algo errado no seu corpo e tudo mais, né? E aí eu gosto de exemplificar, né? São muitas perguntas, Flávio, só para mim saber se não vou me estender aqui. Não, pode, fica à vontade, 1h30, tranquilo. Então, em cima desse entendimento e desse raciocínio, né? A gente vai entendendo, eu gosto de exemplificar algumas coisas para a gente sempre perceber, né? Então, vamos pensar que eu tô aqui, né? Vamos pensar que a Flávia tá aqui parada, e aí ela tá lá, paradinha, não sei o quê, olhando pro céu, e aí, do nada, chega alguém e coloca a mão no ombro dela. Daí a Flávia fala assim, opa, tem algo estranho aqui, né? Tem algo invasivo aqui que não deveria estar acontecendo. Daí a Flávia vai, olha pro lado e vê que é alguém familiar para ela. Um amigo, um colega, né? Alguém que ela conhece, ela assim, ufa, e aí desarma. Então muda essa interpretação dela, né? Ao mesmo tempo que eu posso pegar essa mesma situação, ela olhar e ver que é alguém que ela não conhece. Naquele mesmo momento, né? Naquela mesma situação,
ela vai ter uma reação diferente de fuga. E de tipo, opa, esse processo aqui não era para estar acontecendo. E ela vai escapar, né? Vamos pensar que é o crush da Flávia, né? Se é o crush da Flávia, ela vai, puta, e vai ter reações diferentes. Então, assim, no geral, esses exemplos idiotas é sempre para tentar fazer analogias e tentar deixar mais palpável o que a gente fala dessa questão da subjetividade e de como fatores específicos, como o contexto, pode ser um grande modificador, né? Uhum. Então, eu vou usar a mesma analogia para a gente falar dessa coisa da dor, né? Já até, não sei se vou me estender um pouco aqui, de que, imagine que fosse uma pessoa estranha e que, tipo, realmente estava afim da Flávia. Falou assim, porra, essa menina bonita, não sei o quê, eu vou falar. E aí, depois a Flávia falou assim, não te conheço, não sei o quê. Se ela começa a conhecer o cara, vê que o cara tudo bem, não sei o quê, blá, 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 aí outra vez ele chega, ele ressignifica o processo, fala assim, pô, esse cara, gente boa, pá, tal, não sei o quê. Então, assim, ele ressignificou o processo da mesma sensação. Então, se a gente está falando que a dor é essa sensação, e é uma percepção, e alguma coisa, é isso que a gente está conversando agora, né? Todo esse processo, né? Que é uma sensação subjetiva, certo? E que várias coisas podem estar modificando, né? Então, vamos pensar que, estou te usando de exemplo, hein, Flávia? Que é o da Flávia, só que a Flávia está no serviço, no ambiente de trabalho. E aí o ambiente fala assim, cara, aqui não, né? Então, assim, são outras variáveis que você vai modificando que aquela mesma situação de alguém abraçando a Flávia mudou total a interpretação do processo, né? Então, é muito interessante pensar, e o exemplo e a analogia é mais para a gente começar a conversar do que a gente está falando, onde, se a gente parar só para pensar que foi um toque, ele é superficial, o entendimento, né? E eu preciso aprofundar isso para entender se aquilo realmente, como que eu devo interpretar aquilo, né? E toda essa interpretação quem faz é o nosso cérebro, né? Sim. Outras coisas que a gente fala do modelo biopsicossocial, que ele não seria, está relacionado muito à questão da dor ser exclusivo da dor crônica, né? Então a gente sempre fala dessa questão do modelo da dor crônica e afins, e a gente tem que entender que não é só da dor crônica, tá? Muito longe disso. A dor aguda, ela está muito mais do que presente em todo o processo da dor crônica, e por isso a gente precisa realmente conseguir, né, abordar desde a dor aguda, porque se a dor aguda não for bem tratada, é ela que vai fazer a dor cronificar, né? Então, muitas vezes, a má condução, né, do processo do paciente com dor crônica é o que traz, do paciente agudo, desculpa, é o que vai tornar a dor, de certa forma, cronificável, né? Então, isso eu estou falando não de cronologia de intensidade da dor, tá? E sim mais de cronologia de tempo dela, certo? Então, mais ou menos dentro desse processo. Acho que é isso. Foucault, então a gente pode dizer, por exemplo, a dor, ela não vai ficar somente no biológico, não somente no psicológico e nem em questões ambientais. Ela vai oscilar, né? O biopsicossocial, ela vai estar oscilando ali sempre. Uma definição que eu vi, que está num artigo que você cita bastante, que fala sobre o estudo da dor no Brasil hoje, né? Uhum. Eu até anotei o trechinho que eu achei bem legal, que é assim, a medicina ela se desenvolveu academicamente dentro de um modelo, né? Biomédico, linear, rígido, em um movimento poderoso e intenso, baseado na medicina, na investigação diagnóstica e na incansável busca por uma cura permanente. Sim. E aí, o que a gente para pensar é que, por muitas vezes, a gente acaba ficando num sistema mesmo linear, investigativo, focando em causa-consequência, né? E você fala bastante que a gente tem que ampliar essa questão, né? As coisas não são lineares. Então, e você acaba falando bastante também sobre o modelo cinesiopatológico biomédico. Sim. Então, como que a gente pode estruturar ali, por exemplo, cinesiopatológico, né, biomédico, cinesiopatológico e o modelo biopsicossocial? Legal.
Quando a gente fala muito do modelo biomédico, a gente tem que entender que ele está dentro de umas questões muito em relação à estrutura, e a condição estrutural, ela está relacionada à dor do paciente. Então, é uma relação direta. Então, assim, se tiver mais alterado, vai ter mais dor. E aí, eu gosto desse assunto porque a gente tem que dar um next step nesse assunto. Porque para a gente, como fisioterapeuta, é muito fácil falar que a dor não vem da hérnia. Porque é uma coisa que a gente não atua diretamente. Então, tá fácil falar assim, ó, paciente, a hérnia de disco, ela não é o que está causando a dor, e blá, 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 né? Então, fica um discurso até, de certa forma, meio manjado, né? E aí, beleza, até aí não tem nada de errado, propriamente dito, né? Mas aí o fisioterapeuta vai e fala assim, não, o problema da sua dor não é esse, é o desequilíbrio muscular que tem nas suas costas. E aí o seu abdômen não consegue dar conta das forças e energias que ele está sendo exigido, e por isso que você tem dor para ficar sentado. E aí vamos tentar raciocinar um pouco mais por trás disso, né? Quanto de força eu preciso para ficar sentado? É muito pouco, né, se a gente for pensar. Não são grandes energias, né? Aí a gente começa nesse processo desse discurso, mas então a gente precisa estabilizar, né? Então eu estou tentando cutucar um pouco mais das coisas que a gente, como fisioterapeuta, faz. Porque a ressonância é fácil de mistificar. Quem pede é o médico, quem analisa é o médico, a gente só recebe e quer crucificar o médico porque ele pediu a ressonância. Mas nós, como fisioterapeutas, se a gente não souber avaliar bem a questão estrutural, provavelmente... Olha, a Giovana tá aí, tudo bom, Gi? Agora que eu vi que ela ligou a câmera aqui. Boa noite, Gi. A Gi faz parte de um projeto nosso, Mova-se Mais, super querida. Gi, tem novidades para você hoje, hein? Eu preciso da sua ajuda. E então, dentro desse processo, a gente precisa entender que quando a gente fica falando muito do outro, tá fácil. Mas o fisioterapeuta, ele ainda insiste em falar, tá desalinhado, tá fraco, tá hipermóvel, tá hipomóvel, né? A Gi, que participa do nosso projeto de dança, né, ela sabe muito bem o quanto que a gente escuta essa frase, né? Por exemplo, o bailarino tem dor, tá? Ah, é porque tá fraco. E aí, fortalece. Mas bailarino não pode fortalecer porque não pode ganhar massa muscular, senão perde a estética da dança. Aí o bailarino tem hiperfrouxidão ligamentar. Ah, tem que, então, estabilizar. Então, assim, e aí, assim, quando a gente fala de frouxidão ou rigidez dentro de alguns aspectos desse tipo, qual que é o ponto bom? A gente não tem ponto bom. E aí, em cima disso, a gente acabou de sair do webinário do Léo Ávila, que falou sobre síndrome da falha cirúrgica. Síndrome da falha cirúrgica é qualquer dor de 3 meses após uma cirurgia. E aí, vamos pensar no exemplo da fusão lombar. Então, vamos pegar que a gente está colocando parafuso e estabilizando de 2 a 3 vértebras. Um dos discursos e dos motivos disso é, se o paciente permanece e fica com dor, ele fala assim, nossa, não está estável o suficiente. Então, o médico vai lá e fala assim, precisamos estabilizar mais. E aí vai pegar mais níveis vertebrais. Se isso fosse uma das grandes questões, ele já teria corrigido, porque está estabilizado, a coluna não está mexendo mesmo, né? Tem 2 parafusos lá, tem um ferro lá, então está estabilizado. E aí, eu sempre brinco, falo assim, e nós, inocentes fisioterapeutas, pegamos e falamos assim, não, o problema é o core. Então, você precisa pegar a força do abdômen para estabilizar a sua coluna vertebral. Se a coluna, pelo horário pode, né? Se a porra da cirurgia não estabilizou, por que o core estabilizaria diferente? Se a gente está falando de 2 ferros que está juntando 2 a 3 vértebras, né? Então, assim, não quer dizer que o exercício e o trabalho de core, por exemplo, não funciona. Mas quer dizer que a gente talvez esteja sendo inocente achando que o raciocínio mecânico exclusivamente faria um papel estabilizador nessa coluna para fazer o paciente estar estável, que é outra palavra que, na minha opinião, ela é muito vaga, né? Então, aqui eu estou jogando algumas bombas mesmo, e eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, mas eu trabalho o Pilates, e o Pilates trabalha o core, né? Então, assim, eu sei que soa estranho. Então, a gente precisa agora começar a cutucar um pouco isso, porque a gente tem que melhorar um pouco todo esse entendimento do que a gente está falando, né? Então, é muito interessante pensar que
o trabalho de estabilização, por exemplo, ele funciona, então ele melhora o paciente, a gente tem revisões sistemáticas, a gente tem revisão sistemática de revisão sistemática, mostrando a repetitividade. Mas, literalmente, não é pelo mecanismo que ele era proposto, que é no papel estabilizador da coluna, certo? Então, não tem a ver com deixar a coluna literalmente mais estável, tá? Então, é por outros mecanismos que a gente pode conversar mais para frente. Mas é muito importante entender dentro desse papel. Talvez o Rafa até tenha falado aqui, já porque eu sei que ele passou por aqui. Então, é muito importante a gente começar a cutucar em algumas feridas nossa, como fisioterapeuta, porque é muito mais fácil a gente olhar para as outras profissões, ver os erros deles, e a gente continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu deixo literalmente uma provocação para a gente pensar o que a gente está fazendo com os nossos raciocínios clínicos, tá? Nem lembro se eu respondi tudo, mas acho que é isso. Respondeu. E assim, Foucault, o que a gente para pensar, né? O modelo biopsicossocial, mas desde quando que ele surgiu? É porque, por muitas vezes, a gente acaba pensando que é algo novo, que começou a ser falado agora, estudado agora, e pelo que eu vi, não, né? Não necessariamente. Sim. Ele é um modelo que ele vem de 1970, né? Pelo Engel, e o Engel, ele é um psiquiatra, tá? Então, só para vocês entenderem, ele não é um fisioterapeuta. Ele cunhou o termo biopsicossocial. Então, vamos pensar que o termo biopsicossocial foi criado dentro da psicologia e psicoterapia, né? Na parte mais psiquiátrica, e foi literalmente sendo estudado e transferindo, né? E aí tem todo esse nome mais específico. Uma coisa que é interessante pensar, por isso que a importância do nome, o que ele serve, é entender realmente a importância dele, né? Então, eu sempre gosto de pensar, o modelo biopsicossocial, ele é antigo, e o porquê que o Engel falou desse nome, né? Ele falou muito porque dentro da psiquiatria, se você basear o seu tratamento em diagnósticos, por exemplo, e vamos pensar que na psiquiatria ou psicologia é muito mais difícil você fazer diagnósticos de doenças como depressão, ansiedade, afins, que são coisas normais, né? Acaba sendo muito mais difícil. Então, a gente tem que entender essa parte, né? Porque se eu falar assim, essa pessoa está com depressão, eu vou lá e dou um antidepressivo, né? Então, dependendo do problemática desse processo, é o label, né? O rótulo que você dá para esse paciente. Então, na hora que você faz esse entendimento mais multidimensional, você começa a tirar essa cara e esse rótulo do entendimento do paciente, né? E aí eu vou puxar para o que a gente faz na fisioterapia, né? Na fisioterapia, vamos pensar assim, se você tem um paciente, e aí ele vem com um encaminhamento, ou ele te manda uma mensagem, te liga e fala assim, recebi o diagnóstico de lesão do ligamento cruzado anterior. E aí ele vai falar isso, ponto. E aí você vai lá assim, você já vem na sua cabeça que você vai ver instabilidade, vai fazer gaveta, vai fazer todos os testes e afins, né? E aí você já sabe que você vai fazer todo esse processo. Se o cara só fala assim, tô com uma dor no joelho, aí você já começa do tipo, dor no joelho? Mas ele é muito vago, muito superficial, né? Nessa hora, esse processo de você não saber o que tem, ele vai fazer você fazer uma investigação muito mais adequada, sem você já direcionar, porque senão você fica procurando o ligamento cruzado anterior errado lá. E aí, vamos pensar que se vocês, aqui eu não sei quantos de vocês são formados há muito tempo ou não, mas vamos pensar que vocês são recém-formados ou não formados, começa lá a fazer o Lachman, e do tipo, não sei se está positivo ou negativo, mas ele tem um diagnóstico, né? E aí você vai lá e vai fazendo, e tipo, você não sabe, né? E aí você não sabe colher muito bem aquela história do processo do quadro clínico do LCA ou não. Então, assim, e aí se você errou ou abraçou aquele diagnóstico, você literalmente favorece e fala assim, então acho que eu preciso operar. Entendeu? E aí você já começa um processo, né? Do tipo, o cara vem e tal, e aí aquela ressonância ele fez no tempo inadequado, e aí você começa a ter uma série de erros, né? E aí muitas vezes você pode cair numa situação de uma cirurgia que não necessariamente precisa, né? Então, todas essas informações que vão ficando pela metade ou mal investigada,
sempre leva para uma situação que pode ser inadequada, aumentar custos, né, de todo o processo e criar diversas informações que a gente chama hoje de nocebo, né? Então, acho que está um pouco dentro disso, puxando da onde veio o modelo biopsicossocial. Não, Desculpa, vou até aproveitar aqui, só para fechar essa resposta. É importante entender que ela veio da psicologia, porque hoje, uma das coisas que a gente mais tem de ponto positivo, e é por isso que o Rafa veio aqui, eu estou vindo aqui, o Fê vai vir falar de coisas disso, é ver que a gente está trazendo os conceitos da psicologia para a fisioterapia. Quando a gente está falando de trazer conceitos, não quer dizer que a gente está fazendo psicologia, tá? Então, a gente não está se tornando. Então, é importante entender que todo o entendimento, a gente faz esse processo de transferência para conseguir potencializar as nossas intervenções, tá? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante de pensar, por isso que a gente precisa estudar muito processos psicológicos e sociais que a gente ainda está engatinhando, tá? e isso eu vi a importância na aula do congresso com o Zeca, né? Excepcional. Melhor pessoa, né? Não, e o que eu acho legal é que mostra, assim, por exemplo, por mais que você pense que você sabe tudo, no final da aula ele mostra, você realmente não sabe nada. E aí, olha que interessante, Flávia, porque você falou do Zé, e muitas vezes ele fala das mesmas coisas que a gente fala, só que pela bagagem dele ser diferente, o discurso dele é outro, entendeu? Então, olha como é rico. O próprio Rafa, o Rafa veio da neuro, ele não veio da musculoesquelética clássica. Então, ele já fala diferente. Ele foi preceptor de neuro, ele fez mestrado e doutorado na área de psicologia. Então, toda essa linguagem, por isso que ele tem um background, um entendimento tão forte da neurociência. Não só porque ele é muito inteligente, mas ele também já embebedou e viveu todo esse ambiente das coisas que hoje a gente está tentando transferir para cá. E por isso que eu considero que a gente se conversa bem, porque o meu background ele veio literalmente do mesmo que a Flávia teve, por exemplo, da ortopedia e traumato. Então eu entendo um pouco melhor a cabeça de quem veio da traumato e ortopedia. O Rafa já nem tanto, ele não teve essa fase do core, por exemplo. O Rafa nunca fez terapia manual. O Rafa nunca teve esse processo. Ele só passou para o atendimento traumato ortopédico, né? Então, isso é uma coisa importante de vocês entenderem, e é normal vocês não entenderem o que o Rafa fala, porque até hoje eu não entendo tudo. Não, é engraçado, porque assim, da mesma fase do core, fase do valgo dinâmico, da gente ficar ali glúteo médio, glúteo máximo, e vamos focar nisso e resolver o problema, e aí você depois depara que não, na verdade você não sabia 1/3 do problema que seu paciente tem, né? Exato, exato. Você foge do sistema linear, né, Fu? Total. Eu falo por experiência própria. No começo, você pensa assim, pronto, eu resolvi, achei a solução de todos os problemas. Sim. Vou avalio o meu paciente, tenho um valgo dinâmico, pronto, já sei os exercícios que eu tenho que fazer, resolvi. E, de repente, você se depara com duas condições, aqueles pacientes que realmente melhoram e aqueles pacientes que não melhoram. Sim. E aí você acaba copiando um discurso. Não melhorou, é biopsicossocial, igual você falou no começo. Certo. É um paciente biopsicossocial, não sei o que eu vou fazer. Aí, consequentemente, ele acaba migrando, né? Ele vai migrando, por exemplo, hoje ele está aqui com você, putz, não melhorei. Aí amanhã ele vai para o Fukuzawa, e aí amanhã ele está no Rafa, e assim, e aí ele vai sentindo também, o que eu falo bastante, é que ninguém consegue resolver meu problema, né? E, na verdade, por muitas vezes nós falhamos em tentar resolver o problema por ter essa visão linear e não ver o paciente como um todo, né? Sim. E aí também eu me deparo com uma grande dificuldade. Por exemplo, vamos ver como um todo. Mas como ver como um todo? Como que eu vou falar com ele, abordar ele, conversar com ele? Como que eu vou fazer funcionar o modelo biopsicossocial, né? E você hoje eu me deparo assim, eu tenho na cabeça o que não deve ser visto, sim, quadradinho, mundo quadrado, mas de repente você fala, pera, como que eu vou fazer meu mundo ficar um círculo de novo, sabe? Tá. Eu acho muito legal, assim, a colocação, porque tem uma parte que a gente fala do raciocínio linear, ele não é exclusivo do modelo biomédico, tá, gente? Pensa assim, se eu inverter
e falar assim, o problema da dor não é a fraqueza, ele é a ansiedade. Então, aí o paciente vai fazer uma ligação, ansiedade e dor. Nessa hora, eu de novo volto para a linearidade. Então, nessa hora que eu trocar isso, ele é um processo que eu tenho que tomar um cuidado, porque, assim, na minha opinião, quando a gente fez, e eu fiz isso no começo de uma forma muito intensa, que é, porra, não é do músculo, é da cabeça. Então, você só troca o lugar do problema, certo? E aí você começa a fazer essa troca, e aí é pior, porque é muito mais fácil mexer no joelho da pessoa e no músculo dela do que na cabeça dela, né? Então, nessas horas, eu preciso muito entender que quando eu falo do biopsicossocial e principalmente do multidimensional, ele tem de novo a ver com aquele exemplo que eu dei do início, né, da rede, de se mexe uma peça, todas as peças têm que se adaptar àquela situação, né? E aí, de novo, eu não vou ficar preso em procurar um vilão. Eu vou ver diversos aspectos e começar a entender os quais eu consigo mexer nesse processo, certo? Eu não, né? Eu vou começar a levantar e tentar instigar o meu paciente para ele tentar ver quais aspectos que parecem estar alterados. Então, uma prática que é muito importante, por isso que a gente tá indo muito em cima disso, é a parte de comunicação. Então, eu vou ter que dar algumas pistas para esse paciente, para que ele se sinta à vontade de falar assim, porra, eu tenho isso daí. Eu acho que talvez possa estar me atrapalhando. Então, assim, eu tenho que jogar algumas pistas para ele entender que um estresse pode estar alterando, que algum evento prévio negativo pode estar alterando, né? Ou uma falta de sono, uma privação de sono, né? Uma ausência de atividade física, né? Então, nessas horas que eu estou falando de toda essa multidimensionalidade, eu estou tentando ver diversos aspectos diferentes influenciando no mesmo lugar, que é o mesmo corpo. Se eu ficar indo num guia só, que eu acho que tem a ver muito com a avaliação, então, a avaliação mal feita, ela acha você traça um plano único. Então, eu avaliei aqui, fiz questionários, avaliei até multidimensionalmente. Mas aí você escolheu um caminho para falar assim, eu vi aqui, a gente tem um problema. É esse caminho que a gente tem que ir. Se a gente tiver que sempre escolher um caminho, um trajeto para traçar esse plano de tratamento, de novo você foi linear, certo? Então, nessas horas você tem que entender que o paciente vai vir com diversas vezes com a mesma dor, e um dia é porque ele correu demais, porque ele abusou mecanicamente, o outro dia ele se estressou com a família dele, teve uma briga no trabalho, outro dia ele não dormiu bem, aí a dor piorou. Então, assim, ele pode ser a mesma pessoa com triggers diferentes. Então, ele pode ter potencializadores de dor diferentes, tá? Então, mais importante do que falar de causa, vamos falar de moduladores ou variáveis que interferem na dor. Porque aí eu consigo fazer uma coisa do tipo, opa, vou olhando várias coisas e deixo entender várias coisas diferentes, tá? Então, nessa hora, eu acho que é um dos caminhos que a gente pode tentar seguir para essa coisa do que é linear ou não. Eu gosto muito de especificar, porque por muito tempo a gente só trocou o vilão, né? E aí, nessa hora que a gente trocou o vilão, a gente continua de novo enxugando gelo, né? Sim, sim. E é bem isso que você falou. Eu acho que o paciente, hoje, por exemplo, ele pode vir com um fator mais biológico, amanhã ele pode ter um fator mais psicológico. E a gente também entender que a dor vai ser um resultado dessas oscilações, né? Sim. E ele vai estar ali girando em torno disso. Sim, total. Eu acabei de ver que a Fernanda estava aqui, mas enfim. Não, vamos lá, pode ir. Não, eu só ia dar um oi para ela, mas assim, como a Fê trabalha com um público muito legal, que é de corrida, eu acho que ele é um ótimo exemplo. Porque quando a gente fala desse processo da corrida, vamos pensar um corredor, né? O cara treina, tal, não sei o quê, lá. E ele tem uma rotina de treino muito parecida por um ano, né? Aí, do nada, ele tem uma intensidade da dor aumentada. E não teve nada mecanicamente que influenciou a dor. Essa é uma das áreas, e até falo que em breve vai sair um paper nosso, para mostrar um pouquinho dessa coisa do multidimensional.
Porque o cara tá mecanicamente muito igual, e aí, se a gente pensar da forma tradicional e biomédica, a gente vai ficar dentro dessa rotina mecânica, tentando caçar alguma falha. E a corrida, pelo meu mestrado ter sido em corrida, foi aonde você começa a entender que tem tantas variáveis que eu não consigo nem investigar ela. Então, assim, se eu fazer uma avaliação completa de corrida numa clínica, isso não tem, porque você não tem uma estrutura de um laboratório, entendeu? Sim. E aí você ser superficialmente avaliar aquele valgo dinâmico exclusivamente, você está avaliando uma pontinha do iceberg, né? Então, assim, e aí você pensa, o corredor, ele faz 4.500 passos em 30 minutos. E aí você está falando que o valgo é o problema, né? Então, assim, tem mais coisa por trás disso, né? Isso que é uma coisa importante de pensar. Um artigo bom que a gente sempre passa para eles estarem lendo é o da Natália, que ela fala justamente dessa questão, né? Você fugir do linear e observar o paciente com vários fatores, né? Com um todo. Que é um modelo complexo, né? Realmente preciso estudar mais ainda, mas realmente, o modelo complexo, ele é uma desses formatos de interação que ele responde, na real, muito mais outras coisas que é o que a gente quer investigar em breve. Sim. E Foucault, como que a gente consegue no dia a dia fazer o modelo biopsicossocial, né? Eu vi que a gente tem para orientar o modelo de fear avoidance, que assim, ele vai, na verdade, te mostrando ali coisas até que o fisioterapeuta mesmo que está envolvido com a crença negativa do paciente também, né? Tá. Isso é muito legal de perguntar, porque, assim, ele entra de novo naquela minha fala do começo, que não tem um processo de aceitar ou não que você faz biopsicossocial, tá? Não tem isso. Porque, assim, ele faz parte. É igual você negligenciar que o vírus do coronavírus existe. Ah, não, mas eu não peguei. Né? Tipo, isso não anula a existência do processo, né? Então, pensa sempre assim, o ser humano, por si só, ele é um ser vivo, obviamente, que vive numa sociedade, então não existe, mesmo que ele viva isolado, ele vive dentro de algum projeto específico, né, tem o planeta Terra, e em cima disso, tudo que ele vive ou que ele tem, influencia diretamente em como ele pensa, reage e sente e tudo mais, né? Então ele é uma coisa que não é muito separado, né? Por isso que é muito importante pensar assim, o que eu não tenho que fazer, que é mais importante do que ser biopsicossocial, na forma superficial de falar, né? Porque se eu ficar procurando ser biopsicossocial, eu começo a realmente fugir da proposta. Então, só de eu entender que eu não posso gerar um efeito nocebo ou iatrogênico nesse paciente, já está ótimo. Se eu já não ficar estimulando um overdiagnosis, por exemplo, que é o excesso de diagnóstico dele, tá lindo. Se eu conseguir mexer. Olha, a Carolzinha tá aí, Amazônia. Tudo bom, Carol? E aí, se eu... Peraí, me perdi. Carolzinha me distraiu. Fugiu. Se eu não fizer overtreatment, ou seja, o paciente que está vindo com diversos tratamentos prévios e eu estar insistindo em alguma coisa que eu achei que foi mal feita, né, ele começa a ser alguns aspectos que eu já estou fugindo do modelo biopsicossocial mesmo. Porque aí você está reforçando crenças limitantes, né, e eu sempre brinco e eu falo assim, uma das principais coisas que eu estou assumindo na minha profissão, né, como professor, é assim, que eu estou atuando no profissional. E aí eu tenho que parar do discurso que eu estou atuando no paciente, você tem que pensar nele. Sim, você tem que pensar. Mas primeiro você tem que pensar em você. Se você, como terapeuta, não conseguir ter coragem de expor o paciente para uma situação porque você acha que vai ser lesivo para ele, então você automaticamente transparece isso. E você que vai passar o medo, né? E aí você falou do modelo de medo e evitação. O modelo de medo e evitação, ele é um dos modelos, né, que tentam mostrar o porquê que a dor permanece, porquê que ela persiste. Então, isso é importante de entender. Ele é um dos modelos, mas a gente tem vários outros, né? Então, ele é só um deles, tá? Então, resumindo, não tem o que isso, né, de você fazer biopsicossocial, é só pensar no que o modelo biomédico traz de negativo.
Então, a partir do momento que você foge da parte negativa que o modelo biomédico trouxe, já facilita de você ser o biopsicossocial, né? Uma coisa que eu discuto muito, e quem me ensinou isso foi o Padão, ele é muito o processo de, no geral, como fisioterapeuta, se você for um bom terapeuta, você vai ser independente de qual técnica que você utiliza. Então, é muito importante pensar que, assim, quando eu era exclusivamente biomecânico, não eram meus pacientes, eu também me sentia que os pacientes melhoravam super, né? Só que aí eu entendia que muita coisa ficava, e aí nessas horas você pensa nos pacientes que não melhoraram e como que eu agia em cima desse processo, né? Então, nessas horas é legal pensar um pouco disso, para não tentar definir assim, estou sendo biopsicossocial, né? Então, só de você não tentar ser biopsicossocial, eu acho que já facilita. E eu acho que é pensar um pouco mais no lado negativo do modelo biomédico, tá? Outra coisa, Foucault, que eu estava lendo outros dias, eu achei bacana, eu não sei sua opinião sobre, né? É que eles falam sobre a fala positiva, por exemplo. Uhum. Automaticamente você melhora a autoeficácia do paciente, né? Por exemplo, primeiro, deixa eu ir para fala positiva, senão eu vou confundir. Tá. Meu raciocínio vai e Sim. Por exemplo, as formas com que a gente aborda o paciente durante a terapia. Você vai fazer um exercício com ele, você fala assim, você está sentindo que está queimando o músculo? Você está sentindo que está pegando aqui? Algumas pessoas, de forma inconsciente, acabam levando aquela informação como se o exercício machuca, o exercício queima, vai me lesionar mais. Então, até a forma com que a gente também impõe o exercício. Por exemplo, vamos fazer 3 séries de 15. Uhum. E às vezes aquelas 3 séries de 15 é muito pouco para um paciente ou é extremamente sobrecarrega outros também, né? Tá. Então, acho que até essa forma com que a gente fala no dia a dia interfere também. Tá. Eu acho que aí a problemática, vou separar algumas coisinhas, tá, Flavinha? Eu acho que uma problemática inicial que é assim, é a frase que em inglês chama one size fits all, né? Então, uma coisa que se encaixa para tudo. E normalmente isso é a primeira problemática. Quando você fala do 3 de 15, eu tenho que entender para que eu estou pedindo isso. E aí a gente está cutucando e cada vez mais a gente está tentando entrar nisso, que a gente está vendo uma grande dificuldade do fisioterapeuta de literalmente prescrever exercício. Então ele não consegue prescrever exercício porque ele não sabe aonde tem que chegar. E aí acaba padronizando. Se você padronizar, tem que ganhar força, tem que ganhar flexibilidade, amplitude de movimento, você cai nessa série, né? Mas se você está entendendo e conseguindo avaliar bem o paciente e entendendo as reais necessidades que ele está te mostrando, baseado principalmente em valores, né? Eu começo a entender um pouco mais para onde que o processo está indo, né? Nessa hora que você fala do positivo, só me explica assim, é o pensamento positivista ou ele é a forma que a gente encoraja o paciente? A forma com que encoraja. Tá, interessante. Porque tem as terapias, até dentro da psicologia, tem uma parte positivista, né, que vem do humanismo, algumas coisas do tipo, que a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque muitas vezes vira aquele processo meio hashtag gratidão, né, então meio gratiluz, assim, que é um negócio que não é isso por isso, né. Então, se eu quero encorajar o meu paciente, é o que eu sempre falo, a gente como fisioterapeuta, adoro finalizar a frase das aulas, que é, a gente tem que falar mais de saúde e menos de doença. Exatamente. Então, quando eu penso no meu raciocínio de tratamento ser um fixing, um tratar algo, um curar algo, eu vou ficar muito mais preso, enraizado no modelo biomédico, porque eu quero consertar algo, né? Então, várias vezes, hoje eu vou prescrever o exercício para o meu paciente, obviamente, só que eu sempre falo assim, ó, não pensa que é para tratar o seu joelho. Pensa que é para a gente criar um novo hábito saudável, a gente tem que pensar em saúde. Depois que ele criou o hábito do que eu quero, que é a prescrição de exercício, aí eu posso começar a entrar em detalhes conforme ele sustenta a atividade, né? Porque senão eu realmente entro no que você falou do one size fits all, né? Então, uma coisa serve para todos, né?
nessa hora que eu penso assim, é sempre refletir assim. O que eu estou fazendo, pega toda a cartela dos seus pacientes com a mesma queixa. Tá saindo igual? No final, meu tratamento, estou fazendo a mesma coisa com todo mundo? Ou consigo diferenciar o que eu faço com esse e naquele? Então, esse processo de eu dar muita aula hoje, ele toda hora me faz pensar que durante o meu atendimento, falar assim, cara, como que eu dou esse exemplo? Puta, esse exemplo ficou muito bom, o que que eu fiz com ele que eu vou falar isso numa aula? Então, eu fico tentando fazer essa transferência que me facilita entender o princípio ou talvez esse porquê que o paciente melhorou ou eu prescrevi uma coisa ou não outra, né? Então, a fala, no geral, ela parece ela é bem parecida, mas eu preciso conseguir transformar isso fazer sentido para o paciente, né? Aí eu acho que a gente começa a sair um pouco do tradicional do 3 de 15, 4 de 10, qualquer número mágico que a gente tenha na fisioterapia, né? O Rafa falou de dor ou ele falou de controle motor aqui, Florinha? Flávio? Voltei, travou. Isso. O Rafa falou de controle motor ou de neurociência? Neurociência. Neurociência, tá. Porque a gente vai entendendo que pelos princípios de controle motor e de aprendizado de movimento, a forma seriada de fazer, ela não é a mais interessante, né? Então, isso é uma coisa importante de pensar. Se a gente não entender como que o cérebro funciona para aprendizado motor, não adianta você seriar o exercício, né? Então, o seu cérebro não aprende em 3 e 10, né? Ele aprende em tarefa dependente. Então, assim, eu preciso executar a tarefa e se ele tinha dor, eu preciso ressignificar de fazer isso, ao invés de entrar nos 3 de 15 para todo mundo, entendeu? Porque senão a gente não sabe onde que a gente está atingindo, né? Por isso que hoje, muitas vezes, das minhas sessões, é 20 minutos, é 30 minutos, é 40 minutos, né? A parte de exercício, puta, ela deve durar, acho que hoje, uns 15, 20% da minha sessão, né? Porque eu tenho que ser pontual. Então, eu tenho que saber ser pontual, transformar aquele ambiente que ele está, contextualizar aquilo que eu estou pedindo para ele, e isso demanda essas habilidades comunicativas que a gente fala tanto hoje, né? Sim, sim. A Giovana, ela tem uma pergunta para fazer, eu falei que ela podia abrir o microfone. Giovana, por favor. Oi, Fux, sou eu, a pequena gafanhota Olá. da BPS da dor. Muito bom, parabéns pelo seu TCC, Giovana. Muito obrigada, Fuco. Então, Fuco, hoje como recém-formada, né, eu acredito e acabo vendo os pacientes de uma forma bem diferente da qual eu via no começo da faculdade, ou mesmo até alguns semestres anteriores. Eu acreditava muito no modelo biomédico, então, por exemplo, é muito hands-on e menos hands-off, sabe? Sim. E aí, hoje, eu já inverto completamente o quadro. Eu até fiz uma pergunta depois no chat a respeito disso, né? De que forma você insere isso no dia a dia dos seus pacientes. Mas uma coisa bastante interessante, né? Que, assim, você me parabenizou pelo TCC, mas teve parte sua nisso, foi a famosa shared decision making. Né? E daí eu queria que você comentasse um pouquinho com a galera, porque até então, como eu mesma fui sincera com você, eu não sabia a respeito. Uhum. E daí foi por intermédio seu que eu fui pesquisar e ler sobre, né? Então é mais ou menos isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a galera como funciona, como que é isso no dia a dia e etc. Tá, é bem legal. As perguntas, elas, no geral, elas vão fazer alguns links. Então, Gi, eu acho super feliz com um comentário como esse, né? Então, nessa hora que a gente está falando do hands-off e hands-on, é entender por qual mecanismo as nossas propostas de tratamento funcionam e qual desfecho que a gente quer chegar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, do processo mais simples, que é a analgesia, né? Eu tenho que entender todos os processos analgésicos do meu corpo para eu literalmente falar assim, bom, faz sentido o cara tá com dor e eu vou fazer uma liberação de trigger point, eu vou fazer um TENS, vou fazer um ultrassom, uma liberação miofascial e, sei lá, uma manipulação e imobilização, tudo para o mesmo desfecho? Você pode até fazer, e eu já fiz muito disso. Só que na hora que você precisa entender qual que deu certo pro seu paciente, você não consegue. Então, essa hora que você vai introduzir alguma intervenção com o seu paciente, eu acho que tem um pouco de preparar esse campo, e aí que entra esse shared decision making,
para eu entender diversos aspectos desse paciente, para ver qual que é o melhor tratamento para ele, qual a melhor intervenção. Eu gosto muito do Charles Cizanay, e hoje ele é uma das coisas que eu quero estudar muito, que tem a ver com essa coisa do como que eu faço a proposta de tratamento para o seu paciente. Então, quando eu proponho para o meu paciente a intervenção, olha a palavra, propor, não quer dizer que que o paciente tenha que aceitar tudo que você propõe, né? Só que, obviamente, assim como nós, o paciente, ele está treinado dentro desse modelo. Então, ele literalmente vai falar assim, cara, o que você falar eu faço, eu quero ficar bom. Então, ele começa a ter uma coisa de, literalmente, ele não participar do processo do que vai acontecer no tratamento, no corpo dele, pro problema dele. Então, repara nesse processo, né? E a gente chama aqui o processo do Shared Decision Making, ele veio de um modelo que a gente chama de paternalista, o clássico e paternalista de ser o pai, propriamente dito, de eu sei o que é bom para você. Então, quando você toma a decisão pelo outro, a gente chama de modelo paternalista. Então, nessa hora eu sempre digo, a gente tem que tirar essa hierarquia, eu tenho que ser informativo, que é um modelo que a gente está mais perto hoje, tá? Mas ainda está, eu acho que no paternalismo informativo. Mas o real Shared Decision Making, ele é, dentro do que a gente precisa modificar, ganhar, chegar, eu tenho várias propostas para você. Qual que você acha mais interessante? Tá? Então, nessa hora que eu consigo mostrar as cartas no jogo e, literalmente, ele fazer parte dessa decisão, é muito mais interessante. Então, hoje, encaixa muito bem com o que a gente estuda com a parte de comunicação. Se eu estudo um pouquinho eu vou perguntar de uma forma bem generalista. Quem já fez terapia sabe que o psicólogo nunca falou algo para você fazer. Ele falou assim, seria legal você fazer isso. Você já pensou em mudar aquilo? Isso aí tá te fazendo mal. Por que você não faz assim? Na psicologia, para qualquer pessoa que já passou por um psicólogo, sabe que não acontece isso. E a gente tem um processo que a gente tem que fazer com esse nosso paciente, que é fazer essa invocação que a gente fala. Quando é invocar, o paciente propõe, fala assim, a gente precisa aumentar o seu nível de atividade. E atividade é diferente de exercício físico. Então, uma coisa é você fazer 2, 3 vezes por semana, 1 hora de exercício, e outra hora é você ser mais ativo. Como que a gente consegue quebrar essa sua inatividade? E aí ele vai te falar as formas. Então, sempre pensa, na hora que eu falar, que eu propor o que eu faço conhecendo a minha vida, é muito mais interessante, porque eu não falo assim, bichão, você precisa fazer, a cada 1 hora, você vai levantar e vai fazer tal exercício assim, tá? Então, 8 vezes por dia. E depois, gelo, 3 vezes por dia, meia hora. Começa a realmente encaixar da forma que você quer, você como terapeuta quer, na rotina do paciente e ver o quão plausível é. Quando eu falo isso, é muito mais fácil quando eu falo assim, você, quando está com dor, você faria o que você propôs para o seu paciente? E aí depois eu te dou outro exemplo. Quem já tentou cuidar de um familiar ou de alguém que você mora e tudo mais, né? Ele faz igualzinho você teoricamente propôs? Não faz. Então a gente tem que ser muito ciente disso. Porque senão a gente vai ficar sendo inocente e falar assim, pô, já falei, ele que não faz. Então, esse processo do tipo, eu já falei, ele que não faz, é erro teu. Então, não é esse processo. Não quer dizer que todos os pacientes vão ficar bons usando essas estratégias. Mas o processo de invocação, ele faz mais sentido para o paciente, ele propõe o que ele acha que ele consegue mudar. Se não, também, né, nessa mudança de comportamento e afins, vira o clássico dieta da segunda. A partir de hoje, eu não como mais doce, não como mais carboidrato. E aí você, tipo, corta. Aí dá meio-dia, você já está comendo uma caixa de chocolate, né? Ou você fala assim, não, agora eu vou no nutricionista, eu vou no nutrólogo, sei lá, ele vai passar uma dieta. Aí ele passa uma dieta e fala, aí você olha aquele prato da receita e fala assim, nossa, não gosto de metade desses ingredientes, o que eu faço? Aí você fala, não, mas a minha força de vontade é maior. Aí você faz por 1 mês, 2 meses. Dá um tempinho, esquece. Você já não faz mais, dá muito trabalho, né? Então, a gente tem que entender. E aí, já até esqueci qual era a pergunta.
Mas a gente tem que mexer nesse comportamento da pessoa em si, por si só, e quando eu tô falando disso, lembrei. E aí a gente tá fazendo hands-on, então eu cheguei realmente na hands-off. E a gente realmente está fazendo uma coisa mais hands-off. Porque naquela hora que eu precisar fazer o hands-on, esse mesmo efeito do hands-on é muito mais potencializado. Que é o que está acontecendo hoje com a telereabilitação, por exemplo. Pelo menos para mim. Eu vejo meu paciente só online, na hora que eu falo assim, tem uma coisinha ou outra que eu acho que agora funcionaria. Eu, literalmente, quando ele vem no consultório, é papum e tchau, né? Outro processo, tá? Então, dentro disso, eu acho que é isso que a gente tem que pensar que acontece. E, principalmente, Gi, até para complementar, toda vez que o paciente, você faz um hands-on, e o paciente acha que o processo de melhora dele foi exclusivamente pelo hands-on, você diminui a autoeficácia do paciente para lidar com dor. Então, ele faz um efeito de curto prazo que provavelmente não sustenta a longo prazo, tá? Pouco, tem uma pergunta da professora Ana Carolina, da Aninha. Aninha. Foucault, como você lida com um paciente que não aceita o conceito do modelo biopsicossocial? Tá aí, Ana? Ela abriu o microfone. Tô aqui, tô me ouvindo? Achei que você já tinha dormido, hein? Oi, Faz essa Foucault. pergunta. Oi, Aninha. Tudo bem? Então, a minha pergunta para você é com relação a como você lida com os pacientes que não aceitam esse modelo do biopsico, né? Que não entendem, que não aceitam mesmo, que existem outros fatores e outras coisas que podem influenciar na dor dele. Tá. Que só vê o bio. Eu acho que nessas horas, exclusivamente. É muito interessante a pergunta, porque ele, de novo, cai no processo que a gente fala informativo. O informativo, sem o make sense, né, sem o fazer sentido para o paciente, ele acaba fazendo isso. Então, você quer impor uma informação que você considera mais verdade. E nessas horas não tem... Se você coloca em si o modelo, é o que a gente tem falado, né, nas últimas conversas, que muitas vezes a gente atribui a melhora do paciente à teoria que você acreditava. Então, eu acredito que o paciente melhorou porque eu corrigi o valgo dele. E aí, nessa hora que não funcionou, viu, o valgo não tem nada a ver. Então, assim, é quando você tenta colocar a teoria acima do desfecho clínico. Então, o modelo também não pode acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, nessas horas, eu acho que tem um pouco da falha da gente achar que a nossa informação está sendo superior, né, ou mais importante, do que o entendimento dele pelo processo. Então, estimular o entendimento dele do processo dele é o momento que você começa a talvez jogar outro jogo e entrar em outra conversa. Então, não sei se deu para entender. Mas você usa mais perguntas abertas, vai tentando fazer algumas conexões e ele vai encontrando essas conexões, tá? E não é você que vai, informando. Você pode dar pistas. E aí você vai direcionando. Tá vendo que você corre meia hora por dia, quando você corre não tem dor? E aí no dia que você fica mais parado, você aumenta a sua dor? Então, assim, mecanicamente, você já está fazendo uma trucagem, né, uma informação conflitando com a outra, para ele pensar e falar assim, olha, quando eu uso mais, não deveria doer mais, se é estrutural? Então, você pode dar analogias para o processo, né? Mas o mais importante é sempre pensar assim, eu não tenho que convencer ele do modelo biopsicossocial. Eu preciso mostrar para ele formas dele entender o que está acontecendo com o corpo dele, né? E com todo o contexto dele. Não sei se deu para responder. Captou, Aninha? Ana, agora ela dormiu. Ô, Foucault. Eu? E Flavinha, eu acho que o que entra bastante nisso é uma coisa que o Vitor, ele fala direto, né, com os alunos dele, com o pessoal do estágio. Por exemplo, assim, a gente tem um processo gripal, né, e aí a gripe, geralmente, ela tem um processo fisiológico e um tempo certo para, né, para passar.
É. E às vezes a gente toma um comprimido achando que aquele comprimido foi o que resolveu tudo. Quando, na verdade, foi apenas o processo fisiológico, né, que findou a gripe e voltou, né, ao organismo basal, que ele é geralmente. E às vezes, quando a gente pega um paciente, a gente acha que fez determinada intervenção e fala, foi aquilo que resolveu para o meu paciente, eu tenho certeza que foi aquilo. Foca tanto naquilo e acaba querendo passar para os outros pacientes a mesma coisa. Sim. Quando, na verdade, um paciente vai responder de forma igual, né? Eu acho que entra um pouquinho nisso também. Sim, sim. Aí ele entra num negócio que o último Masterclass que o JP lançou fala muito de um negócio que é o common sense, né? O senso comum. Ou seja, a pessoa, dentro de um modelo de entendimento de fazer sentido, ele vai começar a revisitar os processos passados para tentar fazer o vínculo dessa informação da causa direta, que, de novo, entra no modelo linear, né? E isso é baseado totalmente em crenças e culturas e informações que ele já teve, né? Então, toda a informação e forma de você raciocinar dentro desse common sense tem uma grande influência, né, do lugar, do ambiente que você vive, do que você já escutou, do que você vê na TV e afins, né? Por isso que uma crença de uma tribo indígena, por exemplo, vai ser totalmente diferente sobre uma dor lombar, né? Então, nessas horas, por que se repete tanto algumas informações nocebos ou crenças limitantes? Porque todo mundo vive numa mesma sociedade. Então, em cima disso, se você sair da cultura urbana, provavelmente você começa a entender crenças diferentes. E aí eu posso até um pouco mais perto, assim, crenças religiosas. Se você for de uma religião específica, né, e aquela religião fazer esse significado de outra coisa, vai começar a se repetir dentro daquele ambiente, né? Então, é o social e o cultural influenciando no que a gente raciocina linearmente, né? Tem uma pergunta aqui da Márcia Bento. A ideia, então, seria trabalhar focado mais no processo do que no conceito de uma causa ser corrigida? Perfeito. E a palavra mágica que a Márcia usou é processo. Toda reabilitação é um processo de reabilitação, tá? Então, lembra que o processo, ele não é pontual. Ele é alguma coisa que você está tentando modificar. Por isso que o tratar alguém, ele dificilmente, eu, por exemplo, não dou mais alta para o meu paciente só se ele, muitas vezes o paciente ainda tem dor e ele pode ter alta muito bem, obrigado, entendeu? Se eu entendi que ele não está tendo comportamentos dolorosos, né, e ele está sabendo lidar com a dor dele. Então, se ele tem estratégias com o processo e ele não tem crenças limitantes, puta, eu tive uma dor, e aí eu tô aqui, mas eu tô aqui, então tem muito paciente que me avisa da dor, mas ele fala todas as estratégias que eu faria. Então, assim, para que ele vai vir aqui? Para eu tentar caçar mais problema, né? Então, assim, dentro dos conceitos gerais já está acontecendo. Por que eu acho que eu tenho essa caneta mágica, essa lupa mágica que vai olhar alguma coisa tão diferente, né? Isso eu tô falando não de um paciente que você já conhece, já viu e tudo mais, né? Então, acho que tem uma parte aí, mas perfeita a frase. O Arthur tem uma pergunta. Peraí. Foucault, o Padão comentou em algumas lives atrás sobre diversos métodos avaliativos em dor. Quais você acaba utilizando, mas ou vendo maior assertividade quando pensa em multicentralidade do paciente com dor? Perfeito. Um abraço, Arthur, professor. Um professor cacto que vocês devem ter aí, forte, né? Arthur, essa pergunta é muito boa, cara, e eu vou falar que eu tenho uma puta dificuldade de me encaixar em alguns modelos desses, de usar modelos de avaliação ou até de intervenção, né? Então, eu nunca me lidei muito bem até com protocolo, por exemplo. Então, vou te dar só um exemplo. O LCA, ele sempre veio carregado de protocolos, e nessa fase você faz isso, naquela outra você faz aquilo. Nossa, eu nunca li metade desses protocolos, e o pessoal me pergunta dos protocolos da Santa Casa, né, que você viu de lá. Não faço ideia qual que é o protocolo da Santa Casa, né? Mas o meu processo de avaliação, ele, entendendo da questão da multidimensionalidade, o que eu falo e o que eu faço assim como eu não fazia ideia do que eu ia vir falar aqui com vocês.
tirando da temática dor, né? Mas eu não fazia ideia. Então, conforme a Flávia foi me guiando, eu fui puxando. Teve exemplo que eu usei que era meio parecido, e teve exemplo que eu criei agora, para o contexto, para tentar fazer sentido dentro do que ela estava me falando. Quando um paciente me conta, faz a avaliação, eu sempre falo assim, a ideia é ter uma folha em branco, conseguir anotar o máximo de palavras e termos que ele utilizou, para você conseguir utilizar esses termos para ele. Nessa hora, eu acho muito interessante, assim, eu tenho uma certa dificuldade de colocar os questionários, por mais que eu entenda toda a importância deles, mas é aquela hora que você começa a detectar e ter algumas hipóteses de qual construtos ou características que o paciente pode ter. Será que ele está muito cinesiofóbico? Aí eu vou lá, posso usar um tampa para confirmar isso, porque aí eu vou ter algum parâmetro de pré e pós e tudo mais, né? Mas dentro dos modelos avaliativos, eu particularmente tenho certa dificuldade, porque eu acho que é muito mais rico quando eu faço as perguntas abertas e as minhas habilidades comunicativas me ajudam mais do que um modelo específico de dor, né? Então, acho que acaba sendo dentro disso. Mas eu conheço a maioria dos modelos, eu nunca apliquei muitos deles, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade. Fui meio leso para isso. Não, é até o que o JP falou na aula dele, né? Se você for gravar o seu atendimento, você vai ver que você não deixa seu paciente falar. Sim. Realmente. E você começa a impor, a tentar avaliar as diversas coisas que ele simplesmente estaria falando para você até mais do que a escala poderia mostrar, por exemplo. Com certeza. O Léo acabou de usar, no trabalho do Léo Ávila, né, ele usa uma escala funcional, né, que é onde o paciente escolhe 3 tarefas, né, que até eu estava propondo no doutorado da minha, escolher 3 tarefas para falar o que ele quer voltar a fazer, né, e o Léo dá ótimos exemplos que, assim, tem paciente meu que fala assim, eu quero voltar a limpar minha bunda. No questionário não vai ter que você quer voltar a limpar sua bunda, né? Então, nessas horas, não é menosprezando os questionários, até porque eu tenho alguns trabalhos com a Thaís, e sei dessa importância, a Carolzinha fez o curso comigo, mas o qualitativo, e eu acho que a gente está numa fase de tentar linkar essas duas situações, né, esses métodos de avaliação, para realmente conseguir extrair do paciente coisas interessantes. Tem uma pergunta da Bárbara. Ela fala assim, você acha, de certa forma, na teleconsulta, ele está criando mais autonomia e talvez menos medo da dor? O paciente em si? Sim. Se você, como fisioterapeuta, souber lidar com a situação, sim. Né? Ele, de certa forma, ele está criando uma obrigatoriedade do paciente, do terapeuta, gerar autonomia nesse paciente. Porque como ele não tem mais aquela situação do hands-on, fica muito mais difícil fazer isso que eu falei anteriormente, do paciente vincular alguma coisa que ele fez. Por isso que, na minha opinião, o maior erro da telereabilitação é quando as pessoas transferem o que eles faziam, literalmente, no consultório, para a tela. Então, se eu ligar a tela para ficar contando e fazer o paciente fazer 3 de 10, aí a gente está só trocando o ambiente e aí você está sendo até diminuindo a autoeficácia do paciente para o próprio exercício, né? Mas eu entendo que por trás disso, o que está é que existe um exercício certo, um exercício perfeito, tem uma melhor forma de fazer, né? Então, assim, nessas horas, entender que exercício certo e errado não existe, né? Ele é o primeiro ponto. Não quer dizer que o paciente vai fazer de qualquer jeito, tá? Mas quer dizer que eu preciso saber qual que é o mecanismo que eu estou propondo por trás desse exercício. É exposure, é treino de força, é treino de contingência, é treino do quê? Né? Porque senão a gente cai no clássico, todo mundo fazendo 3 de 10, 3 de 15 para coisas diferentes, né? O Vitor tem uma pergunta também. O modelo biopsicossocial tem como base informar o paciente sobre o problema dele, educar a criar hábitos de exercícios caso ele não tenha, e aos poucos ir aderindo ao exercício com os problemas em que o paciente demonstra? Tá, calma, deixa eu pegar exatamente a pergunta. Acho que ele fez um resumo do que seria, né? É. Tá, então lembra, modelo biopsicossocial é o entendimento. Quando a gente transfere para a atenção do paciente, a gente precisa entender que a gente vai ter que pegar esses diversos aspectos do paciente
e conseguir gerar. Obviamente que numa regra muito geral, o que eu preciso é educação e exercício, certo? Então, a grande regra é essa. Mas eu posso trocar exercício por aumentar o nível de atividade dele, ele ser mais ativo, certo? Então, não ter crenças limitantes e se movimentar mais é um dos caminhos, uma regra bem geral e superficial, tá, gente? Acho que foi isso. Eu não respondi você, Vitor? Me avise. Bom, acho que... Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Giovana, sempre tem. O meio comentário da Márcia, que ela falou assim, ufa, estou entendendo esse trem. Gostei, gostei. O Arthur, também tem uma dificuldade na hora de decidir o melhor, método ou ferramenta nesse processo avaliativo. Acho que o primeiro é realmente saber ouvir. Muito obrigada. Ó, eu vou puxar, tem uma pergunta aqui da Letícia, Tá. ela fala assim, ó, dizem que as dores também é causada por falta de potássio. É verdade? Eu não, se não me falha a memória, tem uma teoria que tem alguma coisa metabólica relacionada a isso, mas eu não vou lembrar se é o potássio propriamente dito, certo? Mas eu lembro que as evidências, elas estavam meio fracas. Só que ele volta de novo ao modelo linear. Então, se eu procurar a falta de potássio para justificar a dor, ele volta a gente falar de uma forma linear. Eu posso investigar fatores metabólicos, não tem problema, mas cuidado só com a exclusividade de achar que a falta de potássio é a causa de dor, e seria só você comer banana e resolveria. São essas, Foucault. Muito bom. Muito bom, gente. 80 pessoas às 10h30 da noite, parabéns. Para falar de dor, né? Eu acho isso um movimento muito legal, assim, de verdade, que assim, eu comecei a dar curso disso faz 3 anos, foi na época que vocês estavam começando a Santa Casa, e o movimento era outro, né? Não era essa situação. Hoje, vir esclarecer esses refinamentos é muito mais interessante do que dar uma aula e ter que falar que hernia não causa dor, né? Então, eu acho que a gente está num próximo passo, e vocês que estão na graduação ou recém-formados, assim como a fala da Giovana me deixa muito feliz de ver essa maturidade de já estão começando e, de certa forma, sem essa raiz específica, né? Não, eu falo por mim. O projeto do Fisiortopedia é sensacional, Foucault. Você e o Rafa arrasam, sinceramente. Me despertou essa questão de estudar e ajuda muito, muito todo mundo, né? Sempre. Eu tenho a agradecer justamente por existir o Fisiortopedia, por você ter aceitado o nosso contato, ter vindo aqui hoje falar pra gente. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz mesmo. Fiz ortopedia, um negócio que eu não sabia onde eu estava entrando, e do nada ele tem né, essa voz, e eu sempre fico muito feliz, né? Deixa eu responder uma última aqui, pode? Pode, claro. A Letícia Alves falou assim, então a dor pode ser imaginária? Não. Toda dor é real, tá? Toda dor é real. Então, toda vez que o paciente fala que está com dor, você tem que acreditar que está com dor, certo? E aí, nesse processo da dor ser imaginária, a gente não consegue criar ela. Pensa sempre nisso. Então, não existe isso, tá? Pode ser que seja uma queixa e alguma outra coisa, mas não existe dor imaginária. Ô, Foucault e Flavinha, eu acho que talvez o que pode complementar com a teoria da lei, que era a relação do potássio, talvez seria por conta, né, de toda aquela teoria lá da bomba de sódio e potássio de gerar potenciais de ação, né, ter um influxo de cálcio excessivo dentro das células do sistema nervoso central pode contribuir para o aumento da dor. Não poderia ser talvez isso? Não, até poderia, mas é uma situação de mecanismo, né? Então, lembra que toda a fisiologia do processo, ela não necessariamente justifica, né, o motivo da dor existir, porque a dor, ela não é uma alteração do processo, né? Então, o processo pode ficar alterado e pode modificar a dor, mas a dor não é a modificação dele, tá? Então, é só para não caçar pelo em ovo, literalmente, tá? E muitas vezes, assim, o Léo Ávila,
por exemplo, ele é um dos caras muito inteligente e ele estuda muito essa parte de neurofisiologia, né? E tem muitas vezes que ele caça, ele entende, né? Que ele caça, não, ele entende muito detalhe do processo todo, do mecanismo, e aquele processo que ele está falando no meio do caminho, clinicamente eu não tenho como verificar, e eu também não posso culpar essa alteração do processo que está acontecendo, tá? Então, uma coisa é eu entender como funciona o mecanismo, que é totalmente essencial, e outra coisa é eu culpar que aquilo seja o causador da dor, tá? É só para justificar isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais uma vez, obrigada, Foucault. Foi show. Eu que agradeço. Obrigada. Quando precisarem, fico à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta lá no pessoal, fica à vontade, tá bom? Sim. Muito obrigado, gente. Obrigada.